Olá, pessoal. Será que já começou? Boa noite, pessoal. Vamos começando a nossa live de hoje. Vamos entrando. Você que já tá por aí, vai compartilhando essa live. Tá vendo essa setinha aí embaixo, esse aviãozinho? Vai mandando pro pessoal para ir acompanhando aqui com a gente. Boa noite, Nicole, que já tá por aqui. Boa noite. Enquanto a gente aguarda o Thiago aparecer por aqui. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Padre Wesley. Sejam bem-vindos à live. Com a graça de Deus, hoje está tudo certo. Isso mesmo. Isso mesmo, Padre. Enquanto o Thiago não começa, não aparece por aqui, vão compartilhando essa live, vai mandando para os seus contatos que estão aí nessa setinha, né? Essas pessoas que geralmente você está compartilhando material, compartilhando conteúdo com eles. Vai divulgando, vai ajudando a gente a alcançar mais pessoas pra gente... Deixa eu fixar o tema aqui. Fixar comentário. Isso. Leisa, Maria, sejam bem-vindas à live. Alguém que já está aqui, já conhece a universidade, já participou de algum evento da gente, já fez alguma formação conosco, conhece o nosso trabalho? Tem? Gustavo não perco, verdade, Gustavo sempre está aqui conosco. Leisa, que bom que você conseguiu hoje, ontem, fique tranquila porque ontem, né, a nossa internet não estava muito boa, a gente acabou não conseguindo transmitir, fazer a live completa, mas hoje tá tudo certo. Legal, muito bom, conheço, sou apaixonada. Padre, Tiago acabou de entrar, vamos aceitar ele aqui para nós darmos início a nossa live de hoje. Vamos ver se conecta aqui. E aí? Boa Padre noite. Tiago? Padre Tiago? Não. E aí? Será que hoje vai, cara? Cara, hoje tem que ir, não é possível. Acho que não é possível que hoje essa internet... Eu até troquei, tô no escritório hoje, então acredito que hoje tá tudo certo. Aqui não tem ninguém, assim, trabalhando, né? Então, acredito que a internet aqui esteja bem melhor. Tiago, bem-vindo à nossa live, né? Mais uma Obrigado, vez, obrigado. muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. É sempre uma alegria ter você com a gente. Para quem ainda não conhece a universidade, né? O Thiago já esteve conosco aqui em Cuiabá. Eu me chamo Ariadne, faço parte da equipe da Universidade de São Tomás. E a gente já teve a oportunidade de ter o Thiago conosco, dando algumas formações assim sensacionais, que foram divisores de água aqui para nós também. Então, a primeira vez que a gente está com o Thiago aqui pela live. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigada. Tá? É sempre muito bom ter você aqui. Se você quiser se apresentar para o pessoal, falar para algumas pessoas que ainda não te conhecem, né, da nossa universidade, ainda não conseguiu participar das suas formações, fique à Muito vontade. bem. Meu nome é Tiago. Como a Ari disse aí, eu sou psicólogo clínico na cidade de Presidente Prudente, né? Eu não estou em Prudente hoje, eu estou aqui na casa dos meus pais, em Epitácio. E é isso, cara. Adoro o pessoal de Cuiabá. Vocês são muito, muito queridos para mim. E agradeço o convite da live. Vamos lá, é isso aí. Ontem não deu certo, mas hoje acho que vai. Agora vai. Então, Você pagou a internet aí do consultório? Porque de casa acho que você não pagou, né, Ariadne? estava em aberto, eu esqueci de efetuar o pagamento, mas tudo bem. É isso aí. Tá bom. Não, ó, o pessoal já está dizendo aí, volta, Thiago, Cuiabá te ama. Então, esse realmente é recíproco, assim, sabe? A gente gosta muito de você. Então, Thiago, ontem foi muito engraçado porque eu fiz uma memória de um fato que foi o seguinte: a minha primeira audiência, cara, deu tudo errado. Tudo errado. Tipo, eu fui para audiência preparada para uma coisa, cheguei lá, aconteceu outra totalmente diferente. E a live ontem, né? Tipo, a gente estava numa expectativa e também, assim, ansiosas, né? Porque era a primeira live que a gente está fazendo com alguém de fora. E deu tudo errado, vamos dizer assim, né? Mas foi de uma experiência, assim, muito boa, porque, como a gente estava falando, a gente não tem controle de nada, né?
não Nada. temos controle de nada. E aí, isso ontem só veio a confirmar, né? Por mais que a gente queira algo, se não é para acontecer, enfim, a gente não tem como controlar, tipo, vai ou não acontecer. E é isso. Exatamente. E isso acaba chegando no ponto do nosso tema de hoje, né? Onde estou em meio ao tufão da pandemia, ou seja, quem que esperava uma pandemia, né? E como é que a gente controla isso? O que a gente faz no meio desse tufão? Então, é algo que realmente a gente aprende. Tipo, não tem como controlar nada. Cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Uma das grandes meditações assim que me ocorreu, né? No começo, assim, quando eu comecei a prestar atenção nas coisas, é justamente essa do controle, né? Assim, não adianta, cara. Você planeja uma coisa, acontece completamente assim fora e quando acontece mais ou menos da maneira que você planejou, é quase que um milagre, assim, esse negócio. Entendeu? Exato. As coisas darem certo, né? Conforme a gente planeja, a gente acha que é a regra. Não é a regra. A regra é a coisa sair fora do lugar, entendeu? A nossa capacidade de ver o mundo real, ela é muito deficiente. Então, quando a gente planeja alguma coisa, né, eu estava falando isso com um paciente meu que é padre, né? Por ironia do destino, ele é padre e a gente estava conversando isso hoje. Da, a gente planeja as coisas, só que as coisas raramente assim elas saem como a gente planejou. E até mesmo quando a gente planeja, existem uma infinidade de variáveis que cooperam, né, para que a coisa saia daquele jeito. Na verdade assim um milagre que as coisas aconteçam mais ou menos do jeito que a gente planejou. E é isso que tá, é isso que é no meio disso que a gente está, né? No meio dessa pandemia maluca aí, né? E ninguém estava esperando por isso, né? Ninguém estava esperando por um treco desse. E foi todo mundo acometido por isso daí, por uma paralisação geral. E lógico que isso daí trouxe umas consequências terríveis, assim, né? Tanto uma consequência estrutural, social, quanto uma consequência mesmo de nível pessoal, né? Para cada um, né? Cada um está sofrendo as consequências pessoais dessa paralisação, dessa coisa toda do medo, né? Do terror que a mídia tem colocado nas pessoas de forma bastante irresponsável. E no meio disso tudo, né, de uma coisa séria, administrativa, assim, a nível social, coletivo, né, a nível ocidental, eu ouso dizer, né, a nível de civilização, a gente acaba se deparando com coisas muito piores, que, por exemplo, no meio disso tudo, né, a gente vê um Supremo Tribunal Federal, né, a Ariadne aí é advogada, a gente vê aí um abuso, né? Um abuso de poder, um abuso de poder institucional, né? A gente sabe que o Supremo não está aí para legislar, né? E a gente vê que no meio disso tudo, de uma crise séria, né? Se não séria em questões assim reais da pandemia, porque existe muita manipulação de dado, tá? Se não séria nesse sentido, séria no sentido assim administrativo da coisa. E no meio disso tudo, a gente vê uma cambada de canalha colocando em pauta uma discussão que é completamente contrária à vontade popular, né? Completamente contrária à cultura do nosso país, né? Se você for perguntar para a maioria das pessoas o que elas acham sobre aborto, sobre essas coisas, as pessoas são absolutamente contrárias a isso daí, né? E aí a gente vê uma Suprema Corte atuar desse jeito. É deprimente, cara. Tô assim, eu tô puto da vida com isso daí. Puto da vida. Com Mas vamos... razão. Razão. Com razão, né, cara? Porra, que é isso, cara? Que é isso? No meio de um negócio desse, né? Os caras discutindo quem tem que viver e quem não tem que viver. E o pior, né? A respeito de bebês inocentes, que não tem nada a ver com a coisa. Ser Tá humano entendendo? mais inocente que existe, né? Um nascituro. Aquele Porra, que não tem é, lá, que não tem que se manifestar. exatamente. É um É isso absurdo. aí. Enquanto, Então, assim, e cara, se a gente não se atentar a essas coisas, né, não adianta você ficar histérico,
né, com esse negócio de pandemia, porque existem coisas muito mais graves do que a pandemia, né? Existem coisas muito mais graves do que a pandemia. Hoje eu estava lendo aqui o Nelson Rodrigues, né? E tem uma frase do Nelson, que o Nelson Rodrigues fala assim, que mais importante que o pão é a liberdade, porque não adianta você ter o pão e não ter a liberdade para comer o pão, né? Então, veja, e o abuso de autoridade que a gente entrou nesses últimos dias é terrível coletivamente e é terrível a nível pessoal, porque são valores assim e direitos fundamentais violáveis, né? Estão sendo violados, aliás. Exato. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, né? O seu direito começa, vai até onde termina, o meu vai até onde termina o seu, né? Então, existe uma liberdade que precisa ser preservada nesse caminho. Existe uma liberdade que ela precisa ser respeitada, sobretudo no aspecto de uma relação. Nós estamos no meio de um evento, né, inesperado, em que se você não tem o controle, controle não, se você não está atento, né, à realidade do que está acontecendo, você acaba se levando pela mídia, você acaba se deixando levar por aqueles que deveriam te orientar, mas de certa forma pegam um evento como uma desculpa e acabam transformando em algo mais político, né? E olha só, cara, ó, esse é o negócio aqui, ó, dessa questão do controle. Porque quando uma pessoa que não é sã, assim, da cabeça, né? Não tem o adequado uso da inteligência que ela possui, e ela sobe ao poder, o que acontece? Se nós aqui, nós que não somos pessoas instituídas aqui, pessoas de governo, a gente já corre esse risco, a gente já está o tempo todo infringindo aqui essa coisa do controle, de querendo ter controle sobre tudo, né? De querendo ter controle sobre tudo. Imagina uma pessoa que tem aqui o poder, né? Por exemplo, assim, um poder legislativo, um poder judiciário, um poder executivo. Imagina uma pessoa que está no poder, né? Então, veja bem que só um homem virtuoso, só uma pessoa virtuosa é capaz de governar. Só. Não adianta você dar poder, né, a uma pessoa que não tem poder nem sobre si mesmo, nem sobre as próprias ideias, entendeu? Então, esse treco, é um negócio que chama direito natural. Eu acho que isso daí, nenhum dos juízes do Supremo nunca ouviu falar dessa porcaria. Tá entendendo? Né? E é uma coisa que a gente tem que retomar. Né? Você é advogada, né, Ariadne? Você é responsável por espalhar isso daí. Não, assim, a gente precisa lembrar sempre, cara, que o homem ele é um ser social. Então, ele foi feito para viver em sociedade desde o princípio. Então, quem detém o poder geralmente tem o hábito de abusar desse poder. E se a gente se cala diante disso, se a gente se cala, sobretudo por medo de algo que nós estamos sendo manipulado, a gente deixa de salvaguardar a nossa realidade. A gente deixa de salvaguardar a nossa realidade. A gente acaba enfrentando aquilo que não deveria ser levado a cabo, né? Não deveria ser levado a ser como algo concreto, porque assim, quando a gente fala do vírus, quando a gente fala da pandemia, a gente sabe que é um dado objetivo, ele tem. Mas a forma como ele como é divulgado, né? A forma como as coisas vão acontecendo, ela tira o seu foco daquilo que é real, concreto, por exemplo, a situação do julgamento de amanhã, que é algo totalmente importante, que é algo que envolve talvez mais morte do que o vírus que está acontecendo. Mas há uma manipulação tão grande que você esquece salvaguardar aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, né? Que é a vida. E o direito, ele acaba perdendo aquela função social dele, que é ordenar o homem, ordenar os elementos que consomem o homem, os elementos que possuem o homem, que é a vida, a liberdade e o patrimônio. Sim. E não existe, olha, eu tava falando isso ontem, antes da live cair. Não existe melhor técnica para você controlar o comportamento humano, né? A não ser pelo medo. Entendeu? A não ser pelo medo. Então, quando uma pessoa está amedrontada, ela precisa do quê? Se sentir segura, ela precisa de uma segurança. Né? E quem garante a segurança tem o poder. Entendeu? Se você é uma pessoa insegura aqui, né? E eu te ofereço aqui um poder, né? Eu te ofereço uma segurança, quer dizer, eu tenho poder sobre você.
você está se sentindo insegura, né? Eu sou mais forte que você, eu ofereço para você aqui a segurança da qual você precisa, e você transfere para mim toda a autoridade, né? Dali de julgar as coisas e de dizer o que você tem e o que você não tem que fazer. Então, veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A quem nós estamos transferindo o nosso poder. A quem nós estamos transferindo o poder da nossa vida. Porque o brasileiro tem uma mentalidade paternalista nesse sentido, né? De colocar tudo na conta do Estado. Tudo na conta do Estado. É educação na conta do Estado, é segurança na conta do Estado, é saúde na conta do Estado. Entendeu? Em uma das aulas que eu lembro agora aqui do Olavo, ele fazia uma... Ele dá um exemplo análogo assim, né? De um cara que tem um comércio, uma quitanda ali, uma padaria, e aí vem um brutamonte aqui, né? Um cara forte de 2 metros e tal, enche a cara do cara de tapa, pá, 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 e fala assim, ó, agora você tem que me pagar para eu te proteger. Aí o cara olha e fala assim, mas me proteger do quê? De mim mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, é uma atitude de milícia. E a gente vê o quê? Isso daí acontecendo. Você tá entendendo? Então, é horrível a situação que a gente está. É horrível a situação que a gente está. E, assim, não existem pessoas mais passivas de controle do que os medrosos. Né? Do que os medrosos. Então, gente medrosa, né, é aquela pessoa, assim, fácil de manipular. É aquela pessoa que está vivendo aqui, né, segundo o que é a natureza humana, né, abaixo da linha da normalidade. Abaixo da linha da normalidade. Por quê? Como que você adestra um animal? Ou usando aqui, né, usando dos apetites concupiscíveis do animal. Né? Como que você adestra um animal? Usando dos apetites concupiscíveis? Como assim? Você dá o que o animal quer, ele vai obedecer você, você vai adestrar ele. Agora veja, você é mais que um animal. O ser humano é mais que um animal. O ser humano tem aqui a atividade da alma dele, né? Concupiscível, irascível e intelectível. Né? Agora, veja bem, se você é movido por essa parte concupiscível, né? Por essa parte irascível, ou seja, você está com medo da morte, você está com medo das coisas, etc. e tal, né? Para você, né? Dane-se a verdade das coisas, dane-se a verdade dos fatos. A única coisa que você quer é se sentir bem, né? Você quer o prazer e evita o desprazer. Então, ou seja, levando para uma linha de desenvolvimento psicológico aqui, né, de desenvolvimento normal do ser humano, você está o quê? Naquela idade de criança, né, que você pega tudo aquilo que é prazeroso e rejeita tudo aquilo que é difícil. Você está entendendo? E lógico que isso vai te tornar uma pessoa imatura. E uma pessoa imatura é uma pessoa que precisa de proteção. É uma pessoa que se sente insegura. Uma pessoa imatura, ela fica o tempo todo buscando, né, proteção, fica buscando segurança, fica buscando tudo dos outros. Né? Ela não se vê como um sujeito agente. Ela se vê na dependência de tudo mais. Né? Então, isso influencia as relações pessoais, isso influencia aqui a tua posição social, né? E enfraquece a pessoa. Entende? Enfraquece a pessoa. É isso que acontece. Né? Então, qual que é a saída para esse momento que a gente está vivendo? Perca o medo. Olha, o pai de um amigo meu, aqui, o seu Cícero, ele já falou, cansado de falar isso, assim, ele tem um jeito de falar assim bastante engraçado, que ele fala assim, olha, meu filho, quem tem medo de cagar não come. Entendeu? Se você tem medo de cagar, você nunca vai comer, você nunca vai experimentar nada. E outra, né? Você já está aqui na vida, né? Você já arriscou tudo. Você pode morrer a qualquer momento, porra. Qualquer momento. Isso daí, essa é a certeza que nós temos, tá entendendo? A certeza da morte. Agora, se o tempo todo você está amedrontado, né? Você está precisando aqui, né? Que alguém assegure para você que você não vai morrer, que não vai acontecer nada com você, né? Você está aqui passivo diante das coisas. Tá entendendo? O problema não é morrer, o problema é morrer como um covarde. Morrer aqui
não ter uma vida que vale a pena. Esse é o grande problema. O problema não está na morte em si. O problema está numa vida sem sentido. Entendeu? E é preciso, assim, a gente precisa perder o medo, a gente precisa de uma sanidade psíquica diária. E, assim, o que a gente pode fazer para manter uma sanidade diante de uma situação dessa? Assim, eu sei, até como você falou, as pessoas que têm, né, que já têm um problema, que já têm problemas psicológicos, neurológicos, elas precisam da compaixão e precisam de cuidado. Né? Agora, aqueles que não têm, mas estão assim sendo levados por essa enxurrada de informações, por essa enxurrada de medo, sobretudo medo da morte, é o Sim. que mais agora, né? Sim. Como Vamos que a gente... entrar vamos entrar numa coisa polêmica aqui, tá? Que eu não gosto de falar disso, eu não gosto de entrar, mas é necessário falar, tá? Qual é a instituição responsável, né, por alimentar o espírito das pessoas? Qual a instituição responsável, né, por ligar o céu e a terra, por dar para as pessoas um conhecimento das coisas, né, visíveis e invisíveis? Qual instituição é responsável por dar para as pessoas um sentido que transcende a morte, que transcende essa vida aqui? Não é a igreja, né? Não é a atividade religiosa? E o que a gente vê, né, hoje aqui, né, da maioria dos nossos bispos, dos nossos padres, assim, é um assunto que eu não gosto de entrar, né, nesses assuntos, eu sei que é polêmico, né? Mas a gente precisa falar disso, né? Que a atitude desses homens, né, do qual nós aqui, a nossa alma, de certa forma, depende, né, da atividade deles, é o que? Uma atitude de acovardamento. É uma atitude aqui de ficar embaixo da cama, né, morrendo de medo, tá entendendo? De fechar as portas de tudo aquilo que é precioso para uma pessoa. Agora, desde quando, né? Desde quando a atividade religiosa não é essencial para o funcionamento da sociedade? Desde quando? Né? Eu queria perguntar se tem algum padre, algum bispo assistindo aqui a nossa live. Né? Desde quando? Né? Se aqui, o aspecto aqui, o elemento fundante da nossa civilização é a religião. Né? É a religião cristã. Né? Desde quando você fechar a porta de igreja, você está ajudando? Né? Desde quando? Você está entendendo? Aí, por medo da morte, olha só, Ariadne, isso nunca aconteceu, cara, na história da humanidade. Nunca, nunca, nunca a igreja, né? Nunca a igreja parou, principalmente, né? Na celebração aqui do ápice do acontecimento, né? Que é principal para a salvação da nossa alma, que é o quê? Que é a Páscoa de Nosso Senhor. Né? Então, a Páscoa de Nosso Senhor foi celebrada de portas fechadas. De portas fechadas. Nem na guerra, Gustavo. Gustavo falou assim, ó, é isso mesmo, nem na guerra. Nem na guerra parou. Agora, veja bem, né? Isso tudo é reflexo do quê? Dessa fraqueza humana, né? Desse esquecimento de que há coisas que transcendem essa vida aqui. De que há valores e há coisas que são maiores do que a própria vida. E o que a gente vê da maioria, né, aqui do clero? Né? O que a gente vê aqui da maioria das pessoas aqui, dos líderes religiosos? Né? Um acovardamento, uma fraqueza. Né? Uma fraqueza. Eu falei isso, eu fiz um podcast ali no meu grupo, Ariadne. Tem um grupo no Telegram lá que tem 1.000 e poucos homens. 1.000 e poucos homens, né? E um dos intuitos e um dos objetivos do grupo é realmente restaurar a força masculina. Sim. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê uma cambada de homens, né, que não honram. Né, que não honram aqui a força, o elemento principal e distintivo da masculinidade. Então, ali é um grupo de ajuda mesmo, de ajuda de você recuperar a força, de você cultivar a força masculina. Para quê? Né, para ajudar os mais fracos, né, para proteger os mais fracos. Né, para ser suporte para as pessoas. Agora, olha só, né, eu fiz um podcast lá e eu falei mesmo, tem padre lá, tem padre dentro do grupo, tem padre, tem religioso lá dentro do grupo, né? E eu falei, olha, falta bolas para vocês, é isso que falta, você tá entendendo? Falta coragem por quê? Porque tá todo mundo com medo da morte. Ora, todos nós vamos morrer, essa é uma coisa ilógica, você querer ficar se preservando da morte o tempo todo, cara, é uma loucura.
né? É um aspecto assim neurótico, né? Neurótico. Isso daqui é criador de neurose. Por quê? Porque você está fugindo o tempo todo de um destino inevitável. O Né? sentido último do homem, né? Exatamente, cara, exatamente. Agora, se você corre, né? Se você corre da morte, você está fazendo buraco na água. Porque você não tem controle disso, você não sabe quando você vai morrer. Tá entendendo? Agora, por medo da morte, né, você acaba, né, deixando a vida passar de qualquer jeito. Uma pessoa que fica o tempo todo fugindo da morte, né, é uma pessoa assim que senta na arquibancada, né, e não protagoniza na própria vida. É isso que acontece. Aí o que que a gente vê? Como é, eu respondi isso uma vez há muito tempo atrás, há mais de um ano. Eu me lembro como se fosse eu respondi isso numa caixinha de pergunta há mais de um ano. Assim, olha, qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel da igreja no mundo? O papel da igreja no mundo, né, a função da igreja é uma função homeostática. Tá? Homeostática. Em que sentido? Né? O que é o processo de homeostase no organismo humano? De equilíbrio. De equilíbrio. Né? Agora, o que a gente vê? A gente vê aqui homens que foram aqui ordenados e instituídos para dar vida pelo povo, né, para gastar sua vida, exemplo do Cristo que está na cruz, né, que não guardou nada para si, né, nem uma gota de sangue, nem uma gota de água, esvaziou-se. Né? A gente vê aqui pessoas que foram ordenadas para isso, não só naturalmente, né, mas sobrenaturalmente, que tem aqui o ministério de Cristo nas costas. E a gente vê esses caras debaixo da cama morrendo de medo, né? Morrendo de medo. A gente vê aqui, né, o aborto sendo instaurado no nosso país, né, e o que a gente vê? Cadê os bispos? Tá entendendo? Cadê os bispos? Cadê os padres? Tá entendendo? Cadê as bolas de vocês, porra? Cadê a seriedade no ministério de vocês? Vocês vão colocar os fiéis para morrer primeiro? Esse é o exemplo que vocês estão dando? Né? Vocês vão colocar os fiéis, os leigos, na frente da batalha? A gente vai entrar, não tem jeito. Né? A gente vai entrar mesmo. A gente vai entrar. A gente vai entrar por quê? Porque vocês estão acovardados atrás. Né? A gente, olha só, como é interessante. Você já assistiu aquele filme lá, O Cristiada, o Ariadne, da perseguição dos cristãos no México? Não, não assisti. Ainda não. É um filme assim sensacional, né? É o Cristiada. Eu recomendo para todo mundo que está assistindo a live. E assistam esse filme. Na perseguição dos cristãos no México, o que aconteceu? Né? É um filme baseado em fatos reais. O que aconteceu? O que o padre lá fez? O que os padres fizeram ali? Um dos padres lá. Todos eles, junto com os fiéis, pegaram em armas para defender a liberdade individual. Né? Contra o quê? Contra a tirania do Estado. Né? Contra a tentativa de um governo totalitário. Né? E o que a gente vê hoje aqui no nosso país? A gente vê o Estado fechando paróquia, fechando portas de igreja. Né? E o que a gente vê dos nossos padres e dos nossos bispos? É um acovardamento. Então, olha só, eu não estou falando isso daqui, né, assim como uma crítica vazia, não. Tá? De ficar falando mal de padre, mal de bispo. Não é nada disso. Eu só estou falando uma coisa para vocês. Né? Façam o ministério de vocês valer a pena. Porque senão vocês vão cair em descrédito. Tá entendendo? Em descrédito. As pessoas vão olhar para vocês com descrédito. Como já acontece. Como já acontece. Por quê? Pela falta de caráter, pela falta de coragem. Né? Nada mais deprimente para a sociedade humana do que um mau exemplo. Né? O próprio Santo Agostinho falava isso, aliás. O próprio Santo Agostinho. Nada pior do que uma pessoa que prega bem e vive mal. Nada pior do que uma pessoa que prega bem e vive mal. Né? Então, olha só. O exemplo, né? O exemplo. Agora, olha só, você, a gente é o quê? A gente é leigo, né? A gente é leigo, nós não somos pessoas de governo. Nós não somos pessoas de governo. A gente não tem aqui uma autoridade para falar nada, assim, nesse sentido. Agora, lógico, a nossa parte a gente vai fazer, ué. Se tiver que morrer, a gente vai morrer. Se tiver que matar, a gente vai matar. Esse é o sentido da vida humana. Fazer o que deve ser feito. Agora, cara, olha só. Isso daqui é sério. A gente assim, cair em algumas áreas da nossa vida é até admissível. É até admissível, assim, é razoável isso, no sentido assim, ó.
você tem aí as marcas, né, do pecado no teu coração, né? Você gosta de um monte de coisa que não presta, eu também, né? Beleza. Agora, diante da covardia, diante da mentira, né? A gente tem que nos levantar sempre. Por quê? Às vezes você não tem força para conter a paixão ali, né, que está em você. Mas diante da verdade, a tua inteligência vê isso assim, né, abruptamente, abruptamente, né? Diante daquilo que é iníquo, por exemplo, como aqui você querer legalizar o aborto, né, num país, né, diante de uma iniquidade, a gente vê muito claramente que é uma lei iníqua, né, que é um procedimento iníquo, que é uma coisa assim repugnante, você está entendendo? Como assim? Como assim a gente vai escolher quem vai nascer e quem não vai? Como assim a gente vai escolher quem vai viver, quem vai morrer, porra? Você tá louco? Né? A gente entrou num processo de demência e isso daqui está no alto escalão aqui do nosso país. É o que? A Suprema Corte. Tá entendendo? Então, olha só. Todos nós, diante da mentira, diante da injustiça, nós somos chamados a nos levantar. Né? Você pode até, né, cair aqui com um pecado ou outro, tudo bem, se levanta e tudo mais, mas diante da mentira, da injustiça declarada, da maldade aqui declarada, a gente é chamado a levantar, a combater sempre, 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 né? Sempre. Então, se tem algum padre, algum bispo, alguém aqui de autoridade religiosa assistindo a live, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês de pé. Abram as igrejas, sejam homens, alimentem o povo. Os filhos de vocês estão morrendo de fome, você está entendendo? Vocês foram ordenados, vocês foram chamados a ser pai, né? A ser pai, né? A alimentar o povo. E vocês estão negando alimento para o povo, né? Eu quero ver até onde vai durar isso daí. Eu quero ver até onde vai durar isso daí, né? Ou vai durar até o dízimo acabar. O que é isso? Ou vai durar até o dízimo acabar, né? Então, levantem, né? Saiam debaixo da cama. O que é isso? Né? O que é isso que a gente está vendo? Não era para a gente aqui, nós leigos está falando aqui, né? Só. Né? Só. Cadê a atividade, né, intelectual aqui da parte do clero? Cadê a coragem do clero? Né? Cadê os homens de preto aqui, né? De pé, para animar o povo, para encorajar o povo, para alimentar o povo, para dar para o povo um sentido maior que essa própria vida aqui? Estão todos, né? Estão todos com medinho, né? Estão todos igual menininhos amedrontados, né? Parem com isso, né? Parem com isso. Peitem essas leis autoritárias. Nós, fiéis, estamos com vocês, vocês estão entendendo? Vocês não estão sozinhos. É isso que vocês precisam saber. Vocês não estão sozinhos. Peitem. E a gente vai fazer a retaguarda. Agora, se vocês não se mexerem, né, vocês serão cobrados. Né? Não vai sair barato isso daí. E outra, vão cair em descrédito diante do povo. É isso que vai acontecer. Então, assim, a igreja ela tem uma função homeostática no mundo, de regulação, né, de equilíbrio. Né? É isso que a igreja faz. A igreja, a função religiosa, né, numa civilização, numa sociedade, é dar aqui a medida das coisas. Agora, quando falta isso, né, o mundo entra em colapso. O mundo entra em colapso. Tá entendendo? Por quê? Quem são as pessoas aqui designadas para estudar, para meditar as coisas da vida, né? Para fazer aqui o uso, né, principal da intelectualidade? É o clero. A palavra clero, né? A palavra clero ela tem uma designação de comando intelectual, de letra, né? Os letrados, o clero. Agora, quando falta isso, né, por parte de quem é instituído para fazer isso daqui, a sociedade entra em colapso. É isso que acontece. E o que a gente vê hoje? A gente vê um reflexo disso daqui, né, da fraqueza do clero, da fraqueza das pessoas que não sabem mais ensinar verdades, que foram ordenadas para ensinar verdades, mas que estão, né, vivendo uma vida burguesa. Tá entendendo? Uma vida de burguês, um sofrimento burguês, enquanto o povo está morrendo, enquanto criancinhas estão sendo condenadas à morte, né? Então,
Quem vai fazer isso aqui? Quem que vai fazer isso aqui acontecer? Vai ter que ser nós. Fazer o quê? Ficar bradando aqui. Mas o negócio é esse. O negócio é esse. Então, assim, o equilíbrio psicológico, né, o equilíbrio interior, o equilíbrio da vida de uma pessoa, ele nasce, né, nasce dessa contemplação, né, de verdades que ultrapassam aqui, né, o limite da própria vida, o limite da morte. É isso daqui que move uma pessoa, né, a continuar viva, a continuar lutando. Agora, essa crise foi boa para ver a fraqueza espiritual, a fraqueza moral da qual nós estamos aqui diante, né, dela. Que é o quê? Diante da morte, cara, tá todo mundo amedrontado, tá todo mundo assim com medinho. Como se você pudesse controlar, cara. Como se você pudesse controlar. Não é isso? Então, assim, ou nós começamos a orientar a nossa vida para aquilo que há de mais alto, ou a gente vai ficar aqui vivendo como bicho, né? Com medo daquilo que é difícil, agarrado numa vida de prazer, numa vida maluca de prazer, né? E lógico que se você viver desse modo, né, você vai ser sempre uma pessoa passiva de controle, uma pessoa assim fraca, tá? É isso que vai acontecer. Foi necessário uma crise a nível mundial para que acordássemos, né, dessa cegueira, para que enxergássemos a realidade, para que ver se de fato estamos lutando pelo céu, pelo sentido último, se é realmente isso que a gente está fazendo, o que nós estamos de fato plantando aqui hoje nessa realidade, né? Então, pegou todo mundo de surpresa, mas assim, os prudentes, né? Onde é que estão? Onde é que estavam fazendo nesse período? A realidade chegou, a realidade ela não, ela é real, ela está aí, né, na nossa frente. Então, lembrando sempre que o ser humano é composto de corpo e alma. Então, quando a gente chega nessa parte de alma, para, cadê o meu alimento? O que eu vou fazer? Exatamente. Cadê o alimento? Porque eu não sou só corpo. Eu não sou só corpo. E aí você se para com uma realidade que não bastasse o medo, né, posto pela morte, é você olhar e falar assim, eu tô com medo, mas eu não tenho onde procurar o meu alimento. É isso. Que é o seguinte, né? Isso tudo é um reflexo do esquecimento daquilo que nós somos, né, da nossa natureza. Entende? É um reflexo desse esquecimento aqui. Do que é o homem, né? O que é o homem? O homem é um composto de corpo e alma, né? Tem um corpo material que vai para as cucuis. Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, você troca todas as células do seu corpo, no mínimo, umas 4 vezes durante toda a sua vida. Todas. Ou seja, né? Você troca tudo, porra. Né? Você meio que morre 4 vezes, né? E ressuscita de novo durante a vida. Você troca todas as células do teu corpo ao menos 4 vezes na vida. Agora, veja bem, você vai morrer. Tudo que a gente faz, Ariadne, olha só, a gente dorme, a gente come, a gente se alimenta, aqui a gente faz exercício físico, você estuda, trabalha, vai no médico, né? Você vai no psicólogo. Né? A gente luta contra a doença o tempo todo, a gente luta contra a morte o tempo todo. Mas a última palavra sempre é a dela. Você vai lutar contra a morte 1000 vezes, 1000 vezes. Na vez 1001, quem vai ganhar é ela, você já sabe disso. Né? Então, você olha todo esse esforço, presta atenção, você olha todo esse esforço que você faz durante a vida, tudo aquilo que você passou, né? Todo o sofrimento ali da infância, da adolescência, de não entender bem as coisas, de não entender porque o mundo é assim, porque o casamento dos meus pais é assim, porque minha mãe é assim, porque meu irmão é assim, porque meu pai é assim, porque as coisas têm que ser desse jeito, as dificuldades da vida, né, de conseguir um emprego, de ter estudado, de ter saído de casa, de ter passado humilhações, sofrimentos, enfim, né? Você olha tudo isso para acabar na morte, meu amigo, né? Ou seja, a morte é o fim de tudo, né? Tipo assim, eu vou passar por toda essa porra aqui, por tudo isso que tá me acontecendo, né? Para morrer? Então, que piada de mau gosto é a vida? Entendeu? Então, essa vida aqui é uma piada de mau gosto. É uma brincadeira,
né? Se não existe um sentido superior para a vida, essa vida aqui é uma brincadeira, né? Zoaram a gente, sacanearam a gente aqui. Agora, veja bem, se não existe nada para além disso daqui, né? Se não existe nada para além disso daqui, se não existe uma vida superior, se não existe pelo que valores e coisas aqui que ultrapassam aqui o limite da morte, essa vida aqui é uma loucura. Tudo é justificado. Isso daqui, né, onde eu estava conversando sobre niilismo com o Eduardo do Projeto Anamnese, né? Uhum. E veja bem, esse é o drama aqui vivido, por exemplo, pelo Raskolnikov, do Crime e Castigo, do livro do Dostoiévski, né? Porque ele fica num dilema moral ali, né? Ele é um garoto idealista, assim, de classe média, que foi estudar na cidade, né? E ele fica nesse problema moral, né? Nesse dilema moral da justiça, acerca do que é justo, o que não é. Né? Agora, veja, se a vida acaba na morte, né? Se não existe um céu nem um inferno, se não existe um Deus aqui, tudo é justificável. Tudo é justificável. Né? Eu vou começar a ditar o que tem e o que não pode acontecer, o que tem, o que pode e o que não pode. Né? Se não existe um valor objetivo no mundo, né? Só existe o valor da minha cabeça. Tá entendendo? Se não existe nada objetivo, se não existe uma verdade perene, né? O que vai existir? A minha verdade, a sua verdade. E aí o que vai acontecer? A gente vai se matar. É isso que vai acontecer. Em nome da minha verdade, em nome da tua verdade, a gente vai se matar. Não é isso? Então, assim, na vida existem valores fundamentais, existem coisas que são maiores do que a própria vida. Né? Existem coisas pelas quais vale a pena dar a vida. É isso que o Viktor Frankl veio ensinar no livro dele, do campo de concentração, do sentido para a vida. Né? É isso que ele diz. Né? Existem sofrimentos, né, que por eles estarem preenchidos de sentido, eles valem a pena ser vividos. Eles valem a pena ser experienciados. Entende? Agora, o que mata o coração de uma pessoa, o que mata a alma, o espírito de uma pessoa, né, é o sofrimento sem sentido. Entendeu? Você está sofrendo, mas você não encontra uma razão para esse sofrimento. Entende? E é isso que está acontecendo. Por que o Covid, e aí esse alarde todo de pandemia, coloca todo mundo aí em parafuso? Porque é um sofrimento sem sentido. Né? Porque isso te obriga a olhar para a sua vida e se questionar. Né? Eu estou vivendo uma vida de verdade? Ou eu estou vivendo uma vida na pose, na casca da minha personalidade? Né? Eu estou vivendo uma vida aqui de bicho, de animal, né? Que só abraça o prazer e rechaça aqui a dificuldade da vida. Né? Então, olha só, né? Diante dessa pandemia, diante desse alarde todo, diante da morte, né? É hora da gente fazer uma revisão. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? E se você vive uma vida verdadeira, né? Se você está com os dois pés dentro da realidade, você não vai temer a morte. Uhum. Você não vai temer a morte. Se sua vida está preenchida de sentido, né? Porra, que dane-se a morte, tá entendendo? Que dane-se a morte, até bom mesmo que eu vou embora daqui, né? Dane-se esse mundo, tá entendendo? Agora, essa vida aqui não é tudo, é isso que a gente precisa entender. Essa vida aqui não é tudo. É lógico que tudo isso tem existe uma fundamentação muito clara filosoficamente sobre essas coisas aqui que eu estou falando. Né? E é lógico isso daqui. Se a vida acaba na morte, esse mundo é uma loucura. É uma vida que não merece ser vivida. Tá entendendo? Não é isso? Exatamente. O centro de realidade, ele precisa ser experienciado de alguma maneira. Que seja diante da morte, mas que seja experienciado. Que não passe batido. Né? Quer completar a carreira? Então, venha para a guerra. Nós não escaparemos da guerra. Então, É quer lógico. completar a carreira? Venha para a guerra. Dê sentido. É isso. Exatamente. E o sentido vem assim, ó. Às vezes você fala assim, porra, mas e o sentido? Qual que é o sentido? Olha, o sentido é muito claro. Né?
O sentido é muito claro. A missão do ser humano é o que enlaceceu o coração dele. Né? Para quê? Para a verdade, para a caridade perfeita. Tá entendendo? Esse é o sentido da vida. O sentido da vida não é tua profissão vai acabar, meu filho. Né? Tua profissão vai acabar. As pessoas que estão à sua volta vão morrer. Né? Agora é de você perguntar assim, ó, o que não vai morrer com a morte? São aqueles atos no qual você esteve presente ali. São aqueles atos que você não quer apagar da tua história. Entendeu? E quais são os atos que nós não queremos apagar da nossa história? São os atos de amor. São os atos que estão penetrados por aquilo que é muito maior que essa vida. São os atos que estão penetrados de uma sobrenaturalidade. Quando você ama uma pessoa, quando você faz alguma coisa para uma pessoa, ou quando uma pessoa faz um bem para você, né, te cobre ali de bondade, né, te ensina uma verdade, são gestos, são coisas que você não quer apagar. Né? Se a gente fosse assim, o que você quer apagar da tua história? Você quer apagar, né, tua ser vergonhice, né, do pecado, né, as cachorradas que você fez na vida, isso aí você quer apagar. Agora, veja bem, aquelas coisas que entram na nossa vida ali, né, que estão penetradas, né, de algo maior que a vida, né, de algo maior que a vida, que é o quê? Que é a bondade, né, a beleza, a verdade. Isso daí a gente não quer apagar da nossa história. Então, o que é ter uma vida que vale a pena? É uma vida preenchida por atos concretos de bondade, de beleza e de verdade. Todas as vezes que a gente foge disso daqui, a gente foge de uma vida intensa. A gente meio que se esconde atrás das coisas. Quando você fica com medo de amar, quando você fica com medo, né, você faz muita conta de você mesmo. Né? Você, eu tô com medo de morrer, eu tô não sei o quê. Ora, né? O que você tá fazendo? Você tá querendo guardar para você. Essa vida não é tua, porra. Não é tua, tá entendendo? E aí como é que você vai guardar para você? Né? Você saiu fora da dinâmica da realidade. É isso que está acontecendo. Você saiu fora. Porque olha só, tudo que a gente recebeu aqui é de graça, aliás. Tudo. Tudo. Tudo é de graça, cara. A gente não pediu para estar aqui, a gente não pediu para nascer, né? A gente não pensou as pessoas que nos deram de comer, que limparam a nossa bunda ali, né, quando a gente era pequeno. A gente não escolheu isso. E a gente foi cercado de bondade. Agora, na hora que você quer guardar para você, né, você quer guardar aqui vida para você, né, você quer terminar essa vida aqui limpinho, com as mãos limpinhas, né? O que você está fazendo? Você está indo para o banco de reserva. Você está indo para o banco de reserva. Entende? Né? Ganhar um campeonato no banco de reserva, meu filho, não quer dizer muita coisa, não. Entendeu? Porque você só ficou ali assistindo. Você ficou ali assistindo. Né? Agora, o legal da vida, o tesão da vida mesmo é o quê? É você entrar em campo. Né? E entrar em campo quer dizer, eu estou aqui consciente da minha missão, né? E eu estou aqui para me quebrar. Eu estou aqui para me sujar. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Eu estou aqui para marcar gol. Agora, se você quer ficar no banco de reserva, né? Se você se habituou a ser um jogador de banco de reserva, você está entendendo? Você não vale muita coisa, pô. Entendeu? Você não vai sentir aquela coisa de estar ali fazendo. E esse é o legal da vida. E sempre há pessoas para serem ajudadas. Sempre há pobre para você ajudar. Sempre existe uma pessoa que precisa de um olhar, de um encorajamento, de você dar a mão para ela, de você levantar ela do chão, de você animá-la. Sempre, sempre, sempre. Nunca falta trabalho. Não falta trabalho para nós. Falta disposição. Exato. Exatamente. E você estava falando do amor, e eu lembrei de ser um dos efeitos do amor é a memória, né? A gente tem facilidade de lembrar daquilo que a gente ama. Então, imagina você olhar para trás no fim da sua história e falar assim: eu não consigo lembrar de nada, porque eu não fiz nada que perpassasse essa realidade. E você perde, né? Efeito, você perde de um momento como esse, por exemplo. Amanhã você pode olhar e falar assim: eu passei 30 dias em casa, mas eu passei 30 dias amando. Eu vou ter uma memória boa.
eu vou lembrar disso com mais claridade, eu vou lembrar disso com mais esperança, porque eu amei concretamente, né? Então, é um dos efeitos, né? Então, tem possibilidade. Você sabe aquela historinha do São Domingos Sábio lá? Que eles, eu já contei isso aqui numa live, eu vou contar de novo. Eles estavam jogando bola, né? O São Domingos Sábio era um dos jovenzinhos ali de Dom Bosco, né? Que andavam com Dom Bosco ali. E aí eles estavam jogando bola, e aí surgiu uma questão assim, né? Disse assim, olha, se Jesus voltar hoje, agora, se Jesus estivesse voltando agora, o que você ia fazer? Né? Aí um respondeu assim, eu ia ficar com a minha mãe, eu ia embora para minha casa, eu ia para a igreja rezar. O outro falou assim, eu ia pedir perdão para não sei quem, eu ia me confessar, né? E tal. E aí, na hora que chegou na vez do São Domingo de Sávio, o São Domingo falou assim, eu ia continuar jogando bola. Entendeu? Se Jesus estivesse voltando São Domingo, o que você ia fazer? Eu ia continuar jogando bola. Entendeu? Isso mostra o quê? Né? Que ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez Entendeu? a parte. Ele fez o que ele tinha que fazer. Né? Ele fez o que ele tinha que fazer. Olha, se a morte te pegar hoje, né? Se a morte te pegar hoje, meu amigo, né? O que você vai fazer? Entende? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer pra gente todos os dias. O tempo todo. Né? O tempo todo. Se a morte me pegar hoje, né? Vai chamar os africanos lá do caixão. O pessoal da Guiné-Bissau lá, sei lá. Cara, então. Uma memória boa. Chamar os homens do caixão. Então. É a realidade para nós, né? Tá aí, filho. Se a morte chega hoje. Ó, o Agostinho falava assim, ó, no dia que eu nasci, eu estava chorando e todos estavam rindo. Ele fala isso no livro das Confissões. O dia que eu morrer, todos vão estar chorando e eu sorrindo. Entende? Isso daqui é ter uma vida intensa. Isso daqui é ter uma vida de verdade. Se diante do drama da morte aqui você ainda se encontra, né, desesperado, né, se você se encontra aqui atordoado, né, assombrado, quer dizer, onde você está colocando essa vida? E a gente tem essa mania de fazer a concessão à verdade, né, de viver como se não existe a verdade, como se, né, não existisse coisas a serem buscadas, a serem aprendidas, a serem conhecidas. E lógico que isso vai te transformar no neurótico. Não tem como, não tem saída. Porque se você não conhece a verdade, você vai inventar uma verdade na tua cabeça que não existe. É isso que vai acontecer. Exatamente. Você sai da realidade, você cria, inventa mentira, a sua inteligência não está pronta para viver da mentira, para aprender mentira, ela está pronta para aprender a verdade, né? Para conhecer a verdade, para buscar o bem, o bom, né? O belo. Então, realmente é fundamental estar atento a tudo isso. Eu acho que o nosso tempo está quase acabando aqui. É isso aí, cara. Falei demais. Não, é sempre uma alegria, Thiago. É sempre uma alegria mesmo. E, assim, dentro de tudo que a gente conversou, para quem, de repente, chegou depois, né? É importante lembrar que a gente precisa... O que a gente pode fazer nesse tempo, como você mesmo pontuou? Perder o medo. Perder o medo. Enfrentar. E como é que perde o medo? Ó, só fazendo um apanhadão aqui. Como que perde o medo? Né? Arriscando. Né? Voltem a ter vida normal. Né? Se você é velho, se você é criança, né? Fique em casa. Né? Não tem problema. Dane-se. Você não é relevante aqui para o funcionamento social. Agora, se você que tem que sustentar a casa, você que tem funcionário, você que tem o teu próprio negócio, né? Vá trabalhar. Né? E morra, se for morrer, né? Morra com dignidade. Morra com dignidade. Esse é o negócio. Né? Morra como um homem. Exatamente, Thiago. Muito, muito obrigada por esta mensagem.
Assim, como eu disse desde o começo da live, é uma alegria. A gente às vezes fala assim, mas o assunto é polêmico, mas alguém precisa dizer, alguém precisa falar, alguém precisa dar a cara, né? Então, nós estamos aqui para lutar. Não escaparemos da guerra e não fugiremos da guerra. Não fugiremos da Boa. guerra. É isso aí. Então, Cara, sempre um prazer falar contigo. Amo o pessoal de Cuiabá. Um beijo pro pessoal de Cuiabá. Logo mais a gente tá de volta por aí. isso aí, isso aí. Traga a Natália, que eu já vi que já estavam conversando com ela aqui. Vou Ela levar, não sim. perdoou. Vou levar, cara. Vou levar. Então, Leva, só assim, antes de encerrar, tem um casal aqui que tá mandando um beijo para você, que tá me ajudando aqui. Ah, Gustavo e é? Maria. Ah, Acho que beleza. por isso que essa Beijo. live caiu hoje, porque hoje tá todo mundo aqui, ó. Ninguém é bom sozinho. Então hoje Beijo. Eu não sei o que a Maria viu nesse bicho feio aí. A Maria é linda, maravilhosa. Não sei o que ela viu é uma nesse pergunta que ela cara. se faz todo dia, eu acho. É, vai saber, né? Mas é isso aí. Pessoal, beijão, alegria falar com vocês. Estou à disposição, precisar, tamo aí. Tá bom? Contem sempre conosco também. Um beijo, meu querido. Fica Beijo, com Deus. coragem. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Até a gente. próxima. Até mais.